Amém? Glória a Deus. Bom, vamos então para a palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo de número 15. Quem sabe aí de cabeça já imagina o texto aí que nós vamos ler, né? Lucas capítulo 15, a partir do verso de número 11. Esse texto é conhecido. Eita, texto conhecido, né? Lucas capítulo 15, a partir do verso de número 11. Vamos ler a palavra do Senhor. A Bíblia diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou, gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E o último verso de número 20: e levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Amém? Amados, tema da mensagem para nós nessa noite é de volta para casa. De volta para casa. Muita coisa voltou. Você talvez voltou das férias, que estava aí finalzinho de ano. Você talvez recomeçou alguns projetos que você deu uma pausa. Algumas programações na igreja também voltaram. E a gente sabe que algumas coisas voltam, mas há coisas que nunca mais vão voltar. O tempo, por exemplo, é uma coisa. A gente não consegue recuperar o tempo que passou. Você não consegue recuperar, ou voltar, melhor dizendo, e refazer uma palavra que foi dita quando ela sai da boca. Meu pai sempre dizia isso, né? Quando você fica calado, você é senhor das suas palavras. A partir do momento que você as fala, você vira escravo dessas palavras. Não dá para a gente voltar atrás e, olha, eu vou lá e vou desfazer o que eu falei. Já foi. As atitudes também é a mesma coisa. Quando você faz, você não consegue voltar atrás e desfazer. E talvez você, assim como eu, acho que todo mundo aí que já tem uma certa idade, gostaria talvez em alguma coisa aí da vida ter aquele poderzinho para dar um reset e talvez mudar algumas decisões. A venda de um carro que não era para vender, a compra de um imóvel, né? O cara falou: não, o carro está impecável. Aí você pegou o carro, você falou: meu Deus do céu. Ai. Talvez, se você pudesse, você gostaria de voltar e poder mudar coisas que você fez. E a gente sabe que infelizmente isso é impossível. Não dá, já foi. Não dá para você retornar lá atrás. E esse sentimento que vem no nosso coração muitas vezes de querer voltar atrás para refazer algumas coisas, ele vem quando a gente sai da casa do Pai. Aí sim vem o texto que nós acabamos de ler. O texto vai dizer por 2 vezes. No último verso, número 32, mas tem um outro verso também, que agora não me vem à memória, mas o pai fala por 2 vezes: esse meu filho estava morto
esse morto aqui não está querendo dizer na morte física mesmo, porque ele estava vivo. O que o pai estava dizendo é que quando aquele filho saiu da casa, ele morreu espiritualmente, na alma. E toda vez, amados, que eu e você, quantos estão entendendo essa representação? Quando eu e você saímos da casa do pai, a gente tem um sentimento muito duro e pesado chamado remorso para carregar. Pastor, o que é remorso? É aquele sentimento duro do arrependimento de algo que a gente não deveria ter feito. Aquela decisão que você tomou e você põe a mão na cabeça e fala: por que eu fiz isso? Por que eu tratei a minha esposa dessa maneira? Por que eu falei para o meu filho, para minha filha, puxa vida, se talvez naquele dia eu não tivesse falado isso à minha esposa, aos meus filhos, aos meus pais, talvez a minha vida seria tão diferente. O que eu fui fazer? Esse sentimento chamado remorso aconteceu e, melhor dizendo, veio ao coração desse jovem. Verso de número 17 vai dizer que, caindo em si, ele percebeu que ele tinha feito a pior decisão da vida dele, que foi sair da casa do pai. E esse sentimento, quando nós saímos da casa do pai, ele na verdade representa algo muito sério, profundo e até muito bonito. Lar, casa, é pertencimento. Você quer ver uma coisa? Eu posso até ficar na casa do pastor Reinaldo morando de forma temporária por 2, 3 meses, ou até mais, mas vai chegar um tempo em que eu vou pensar comigo mesmo e aquilo vai começar a me incomodar. Falo, cara, eu preciso sair daqui. Agradeço a estadia, agradeço poder ficar um tempo aqui, mas não é a minha casa, não é o meu lar. Eu não pertenço àquele lugar, por mais que seja bom, né? Quantas vezes você já teve essa sensação de viajar? Eu tenho direto. Eu viajo, dá o 7º, 8º dia eu já começo. Rapaz do céu, quero voltar para minha casa. Eu quero voltar para o meu lar. Tem um lugar me esperando. E amados, lar é pertencimento. Aquele lugar em que o filho estava não era o lugar dele, não era o lar dele. Se você pegar um peixe e tirar ele do aquário, o que acontece com o peixe? Morre. Coloque algo no seu coração: lugar de filho é na casa do pai. E eu não estou me referindo nem muito a esse lugar físico, mas eu estou me referindo à presença de Jesus. E quando eu e você vamos para a presença de Jesus, há prazer de estar aqui neste lugar. Lugar de filho é na casa do pai. E sabe, amados, talvez você, por causa dessas atitudes ou posturas que você tomou durante a vida, foram tirados de você a possibilidade de estar no lugar que era para você estar. Como assim, pastor? Não estou entendendo nada. Vou explicar. O seu lugar, o meu e o seu lugar, é um lugar de alegria. Mas talvez por causa das decisões e escolhas que você fez, hoje o seu lugar é um lugar de tristeza. Se as pessoas pudessem ver o que se passa no seu coração, elas veriam o tamanho da tristeza que habita em você. Talvez hoje esse é o seu lugar. Talvez o seu lugar um dia foi um lugar de sonhos e possibilidades. Eu vi um vídeo recentemente, minha esposa me mostrou, uma mãe chorando, porque uma professora disse para aquela menina de 6 anos de idade que ela não tinha capacidade para ser médica. E a menininha chorando, falando isso. E olha que irresponsabilidade. Mas talvez, amados, a gente não sabe, a gente não conhece o coração das pessoas. Talvez, infelizmente, aquela criança hoje, por causa daquela palavra maldita, ela vive em um lugar de pessimismo. Eu não vou ser um médico.
alguém me disse que eu não conseguiria. E talvez, infelizmente, você nasceu em um lar onde seus pais, onde seus irmãos, pessoas que você tanto amou, já disseram para você: você não tem capacidade, você não vai alcançar lugar nenhum. E hoje o lugar em que você habita, não estou dizendo físico, o seu coração é um lugar de derrota, um lugar de limitações. Não adianta, você não acredita em você. Talvez um dia o seu coração já teve paz. Você dormia, colocava a cabeça no travesseiro e descansava. Mas hoje, por causa de uma atitude ou uma postura, o seu coração vive em guerra. E sabe qual é o pior dessas coisas, amados? É que a gente se acostuma com isso. A gente acha que esses lugares devem ser mesmo um merecimento por tudo que nós fizemos, então aceita. Não luta contra isso. Você tem que viver mesmo nisso. Você procurou isso. E aí a gente decide viver em um lugar dessa maneira, um lugar de guerra. Talvez, amados, você, por causa de uma situação, decidiu não perdoar alguém. E Deus tem ministrado algo no meu coração assim muito forte em relação ao perdão. E recentemente eu vi várias pessoas compartilhando uma imagem do pastor Hernandes dizendo que se você não perdoa, Deus não perdoa você. E quando você faz isso, a graça de Deus não se manifesta e não flui sobre a sua vida. Você tem ideia do peso que é isso? E talvez você está nesse lugar hoje. Você está em um lugar de ódio. Você está em um lugar de rancor. Você está em um lugar de frieza. Você não libera perdão e aceita muito bem isso. Talvez, amados, o lugar em que você hoje está é um lugar de medo. Há pessoas com capacidades e potenciais tão grandes, mas que não conseguem se levantar e ir ao desafio, porque colocou na cabeça que é fraco, que não vai dar certo, eu não vou conseguir, e aceita esse lugar. Isso é a realidade. Não adianta, pastor, você falar outra coisa. Eu não acredito, eu já tentei uma, eu já tentei duas, eu não tenho coragem. Esse é o meu lugar. Talvez o seu lugar hoje é um lugar de culpa. Você errou e parou. Se a minha família está assim, a culpa é minha. Se minha vida financeira está assim, a culpa é minha. E já faz 10 anos que as coisas aconteceram, já faz meses que as coisas aconteceram, e você precisa continuar. Uma das coisas que o pastor Reinaldo, quando faz cultos fúnebres, sempre diz é: a pessoa que está aqui nesse caixão já foi, agora não tem mais como ela viver. Mas nós que estamos aqui em vida, nós temos possibilidades. Nós temos dias ainda, a esperança de refazer coisas que nós gostaríamos que fosse diferente. Mas talvez o seu lugar hoje é um lugar de culpa. Você não consegue caminhar. Você morreu, só está andando por aí. Mas escute algo, amados, poderoso. Assim como foi na vida do filho pródigo, o arrependimento é o caminho para você poder voltar para um lugar que é seu, em Jesus Cristo de Nazaré. Jesus tem um lugar para você. O que me impressiona na história do filho pródigo é que quando aquele filho retorna à sua casa, havia uma festa esperando por ele. O texto não diz, mas eu quero imaginar aqui com os amados, que talvez o quarto daquele jovem estava arrumadinho, a cama arrumadinha. Talvez a Bíblia também não fala se esse jovem tinha mãe ou não. Vamos imaginar que ele tinha uma mãe. A mãe fez aquele bolinho, a mãe preparou aquela comidinha especial que o filho tanto gostava. Eu não sei quem é você de fato, eu não sei.
Só Jesus sabe as dores e as marcas que o seu coração carrega. E talvez, eu dei aqui alguns exemplos, mas talvez você vive outras coisas. Talvez o lugar em que hoje você está e que o seu coração se encontra, eu nem citei aqui, mas eu quero dizer algo para você: esse não é o seu lugar. Você não precisa viver ali. Aquele jovem estava ali mendigando, quase ele ia comer uma comida podre, estragada, mas ele lembrou: há um lugar para mim, há um lugar para mim. E nessa noite você veio aqui, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus é quem marcou esse encontro com você, para dizer para você: meu filho, minha filha, há um lugar para você. Não é isso que você vive, essa mentira, essa falsidade, essa dor, essa tristeza, isso não é o seu lugar. Você não nasceu para estar aí. Você tem lar, volta para casa. Porém, você precisa saber de algumas coisas. A primeira delas é que as pessoas ao seu redor terão muita dificuldade de aceitar que você, pecador, falho como eu, ainda tem lugar em Jesus. Eu quero ler com você o verso de número 29 e 30. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Ele não gastou dinheiro fazendo investimentos. Ele gastou dinheiro com prostitutas. Eu vou tentar me colocar no lugar desse pai, mas assim, eu vou ser o lado humano desse pai, porque esse pai aqui representa Cristo. Mas eu vou tentar me colocar em um lugar desse pai sendo humano. Se eu soubesse que um filho meu pegou toda a herança que eu dei a ele e gastou com prostitutas, eu até iria aceitá-lo, mas depois eu iria mas, rapaz, que negócio é esse que você fez, bicho? E amados, entenda algo. Talvez as pessoas, e até infelizmente, não estou aqui citando nenhum nem outro, mas infelizmente pode haver pessoas até dentro deste local que não vão acreditar que há um lugar para Jesus, há um lugar em Jesus para você. Talvez vai haver pessoas até aqui entre nós que não vão aceitar que você ainda tem chance de mudar. Aquele irmão, esse irmão desse jovem, não ficou feliz com a volta do irmão. Para aquele jovem, para aquele irmão, melhor dizendo, esse jovem que havia saído da casa do pai, não merecia festa, não merecia voltar, e saiba disso. Quando você voltar para o lugar que Jesus tem para a tua vida, talvez as pessoas vão te criticar, vão te condenar, vão te duvidar, mas eu tenho algo para dizer a você: o seu lugar em Jesus está intacto, não importa o que as pessoas digam ao seu respeito. Senhor, obrigado por isso. Essa é a graça transformadora de Jesus nas nossas vidas. Não sendo nada, não merecendo nada, Ele olha para nós com amor e diz: há um lugar para você. As pessoas não vão dar lugar a você. Em mim você encontra esse lugar. E a segunda coisa é que você vai ter que lidar com as suas consequências. Isso é um fato. Mesmo Jesus tendo um lugar para você, você vai precisar lidar com as consequências dos seus atos. Mas eu também tenho uma boa nova a dizer para você. Mesmo diante das consequências, se você voltar para o lugar que é seu em Jesus,
o Senhor te possibilita viver em alegria, viver em paz, viver em amor, viver sonhando novamente, novos sonhos, porque em Jesus todas as coisas se fazem novas, todas. Jacó era um homem que estava fadado ao fracasso, mas um dia ele entregou a sua história nas mãos de Deus, e o seu nome mudou, a sua história mudou, e ele foi um grande homem de Deus na história. Jesus é mestre em colocar vírgula aonde as pessoas, aonde talvez os fatos colocam pontos finais. Dá sim para ser feliz. Pastor, você não sabe o que eu fiz, e também não preciso talvez saber, mas eu quero dizer para você, independente do que aconteceu, deixou de acontecer, as falhas, os erros, você ainda pode ser feliz, você ainda pode sonhar, você ainda pode ter paz, você ainda pode amar, você ainda pode viver grandes coisas no Senhor Jesus. Todos nós um dia estávamos em casa, mas a Bíblia diz em Romanos 6:23 que todos pecaram, e por causa disso todo mundo saiu de casa. A boa notícia é que desde a criação do mundo, desde que o pecado entrou no mundo, há um lugarzinho para nós, e Jesus estava preparando, e um dia ele veio, morreu na cruz e disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. O lugar de vocês está intacto em Jesus. E se você talvez saiu da casa do Pai, Ele está dizendo para você hoje: meu filho, eu estou te esperando. Você ainda tem vida, a porta está aberta, volta. Você não precisa ficar nesse lugar podre, sujo, cheio de pecado. Sai daí, volta para mim. Há um lugar em mim para você. Eu amo você, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te dar uma nova chance. O diabo, ele quer fazer você sentir e pensar de que o seu lugar é esse mesmo. Você nasceu para ser assim, você nasceu para viver assim. Não sonha não, larga a mão, você vai perder seu tempo. Não ora não, Deus não vai te responder. Não adianta você querer achar que a sua família vai mudar. Esse é o seu lugar, é isso que você merece. Olha o que você fez, olha como foi a sua vida, e agora no final da vida você quer mudar? Agora você quer refazer? Você não vai conseguir não. Isso é mentira de Satanás. O diabo não quer que você volte para o lar. Ele quer que você continue aí, comendo comida estragada, que vai te fazer mal, que vai matar você dia a dia, que vai te afastar da presença de Jesus. Mas nessa noite, pela palavra do Senhor, Deus está ministrando em nossos corações. Igreja Batista em Nova Andradina, há um lugar em mim para vocês. Voltem, voltem, voltem. O quarto está arrumado, a sala está arrumada, está tudo pronto. Voltem, voltem, arrependam-se e voltem. Volta para o lugar que é seu. Jesus te ama. Talvez você deve estar pensando, não sei, puxa pastor, essa mensagem, se essa pessoa estivesse aqui, mas Deus te trouxe aqui para você poder dizer isso a alguém que não está aqui. Há pessoas que às vezes, amados, têm dificuldade de voltar à igreja, porque acham que aqui já não é o lugar delas. Elas se acham tão indignas, tão pecadoras pelo que fizeram ou deixaram de fazer, que inconscientemente elas acham que elas não podem mais sentar aí nesse banco. Jesus nessa noite está dizendo assim: meu filho, se não é pelas pessoas, vem por mim, porque eu quero te ver aqui. Volta para a casa do Pai. Meu filho, eu amo você. Meu filho, se as pessoas acham que você já não vale nada, não merece nada, você não presta, eu ainda acredito, você presta. Você tem valor. Eu te amo. Volta.
Gabriela vai cantar uma música, mas esse amor de Jesus, ele me emociona mesmo. É difícil. E eu ainda não tive, quem sabe um dia, pastor Reinaldo, não tive a oportunidade ainda de ouvir o testemunho de vocês, mas por cima, né, a gente ouve. E uma coisa, resumo da ópera: graça de Deus, amor de Deus. Kennedy também veio aqui e ele contou o testemunho dele. E o resumo da ópera é: graça de Deus, amor. Um homem que viveu em gangues, se envolveu com drogas, mas o lugar dele em Deus estava intacto, porque Jesus acreditou naquele homem. Talvez você desacreditou das promessas de Deus. Talvez sua família vive uma situação tenebrosa. Você espiritualmente vive uma vida difícil. Jesus nessa noite está dizendo a você: volta, porque o seu lugar ainda está ali. Você tem quarto, você tem uma casa. Você não precisa viver na tristeza, você não precisa viver num mundo de dor, de guerra, de fraqueza, de falta de coragem, de falta de culpa. Esse não é o seu lugar. O seu lugar é comigo, volta. E a Gabriela vai subir aqui, e eu gostaria que você prestasse atenção nessa canção. Eu vou pedir para os irmãos desligarem a luz para nós do templo. Obrigado. E eu gostaria que você prestasse atenção na letra dessa canção, e que Deus possa ministrar no teu coração, e depois nós vamos orar. E eu tenho certeza que hoje muitos filhos retornarão à casa do Pai. Amém? Glória a Deus. Como pode me amar, Deus conhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter, como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos.
Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar? Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Amém. Vou pedir para deixar o instrumental dessa música de novo, bem baixinho, repetir para nós. Ah, Deus, como pode Deus nos amar tanto assim? Há pessoas que talvez estão em cadeias, em situações tão difíceis da vida, pelo que fizeram, e precisam ouvir esse evangelho. Há lugar para pessoas desprezíveis na sociedade em Jesus. Há lugar para mim, há lugar para você em Jesus. E talvez Deus nessa noite falou tão forte ao teu coração, e você ainda não entregou o seu coração para Jesus. Talvez você é uma pessoa que até frequenta essa igreja, mas segurou o que Deus mais quer de você. Ele não quer a sua voz, Ele não quer a sua aparência, Ele não quer o seu dinheiro, Ele quer primeiro o seu coração. Eu gostaria de fazer esse apelo nessa hora. Se você aqui nesta noite ainda não fez uma oração de entrega do seu coração para Jesus, eu quero te desafiar nessa noite a fazer hoje uma entrega sincera do seu coração para Ele. E se há alguém aqui nessa noite que quer entregar o coração a Jesus, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos e nós vamos orar por você. Alguém nessa noite que gostaria de entregar? Amém. Que Deus abençoe a sua vida, Dani, em nome de Jesus. Há mais alguém que gostaria de entregar o seu coração a Jesus? Voltar, amém. Pode abaixar a sua mão, dizendo: Pai, eu quero voltar para casa, longe de Ti não é o meu lugar. Há mais alguém? Aleluia, glória a Deus. Há mais alguém, amados? O Senhor hoje está te chamando: volta, meu filho, volta, minha filha, o seu lugar é em mim. Eu gostaria de convidar então essas pessoas, essas 3 pessoas, se não me engano, a se colocarem aqui na frente. Podem vir, por favor, quem estiver do lado, traga aqui, às vezes, um membro da igreja, amém? Vem aqui na frente, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluias. Venha sem demora, e nós vamos entregar a vida de vocês hoje a Jesus. Oh, aleluia!
Há filhos retornando para casa, há filhos voltando para o lar. Há mais alguém que gostaria de entregar, amados? Uma jovem ali no fundo, se não me engano, levantou a mão. Venha sem demora e nós vamos orar. Mas fique à vontade. Vamos fechar os olhos, igreja, estenda suas mãos para cá. Senhor Jesus, hoje a salvação neste lugar. Hoje a festa nos céus, porque há filhos e filhas retornando para o lar. Hoje há filhos e filhas dizendo: eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso voltar para casa. O lugar em que eu estou não me pertence, mas há um lugar para mim em Jesus Cristo de Nazaré. Escreva o nome desses amados no livro da vida, sela-os com teu Espírito Santo, marque as suas histórias, marque as suas vidas, opere cura, Deus, opere restauração, opere transformação de vida. Deus, nós clamamos que o Senhor possa fazer a conversão dos seus corações para ti. Traga-os de volta para a tua presença, que eles possam experimentar dias novos, cheios de alegria, de paz, de regozijo em ti, Jesus. Nós abençoamos esses amados irmãos e oramos, Pai, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, o nosso Deus, bem forte, pelas vidas que aqui se entregaram, aleluia. Depois o pastor Roberto, o pastor Reinaldo, ou a Cláudia, Gedali, pegar o contato de vocês para a gente conhecer melhor. Mas agora eu quero orar por você, amado, que é membro, talvez servo do Senhor e se afastou dos caminhos do Pai. E eu quero convidar o pastor Reinaldo nesse momento. E a sua oração agora vai ser nesse sentido. Talvez você ouviu a mensagem e falou: pastor, eu estou longe da casa do Pai. Eu quero voltar. Fique de pé, igreja, no seu lugar. O instrumental vai aumentar um pouquinho. E eu quero sem demora, você que foi tocado pela palavra de Deus, vem à frente e nós vamos interceder e orar pela sua vida. Sem demora, você que ouviu a palavra de Deus e foi tocado pelo Senhor, vem aqui à frente em nome de Jesus. Aleluias. Pode vir, amados, você que ouviu a palavra do Senhor hoje e quer que o Senhor traga você de volta ao lar, venha sem demora em nome de Jesus. Queridos irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o filho pródigo, ele era filho, mesmo em meio ao lamaçal, desejando comer lavagem de porcos, ele nunca deixou de ser filho. Mas ele tomou uma decisão, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Talvez você esteja aí no seu lugar precisando se levantar e ter com seu pai. Às vezes você está na igreja, mas está caído. Você está na igreja, mas está sentindo derrotado. Está na igreja, mas está desejando as bolotas dos porcos. Está na igreja, mas o desejo mesmo era estar em outro lugar. Então traga o seu coração para Jesus nessa noite. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, depois dessa palavra tão maravilhosa que falou tanto ao meu coração, porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas o nosso coração já está caído. Nós estamos dentro da igreja, mas o nosso coração está distante. Meu Deus, eu tenho certeza absoluta que nesta noite tem pessoas refletindo e dizendo: eu preciso me levantar e ter com meu pai. Não é com os pastores, não é com a igreja, eu vou ter com meu pai. É o meu pai que me espera, é o meu pai que me aguarda, é o meu pai que tem um anel, é o meu pai que tem uma sandália, é o meu pai que tem um banquete. Abençoa, Senhor, estas vidas esta noite. Tira esse peso que os impede de chegar até a Ti. Este pecado, Senhor, que muitas vezes não confessado, é um peso na nossa vida. Tira, Senhor. Alivia.
sara, cura, transforma. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite, vidas aqui, Senhor, saiam transformadas na Tua presença. Em nome de Jesus.